Minha mãe sempre preferiu minha irmã, até o dia em que eu revelei o segredo que ela escondia de todos. Desde criança, eu sempre soube que havia uma diferença gritante no modo como minha mãe tratava a mim e a minha irmã, Camila. Eu era a filha complicada, a que dava trabalho. Já ela era a perfeita, a princesa, a que minha mãe colocava num pedestal. As lembranças mais antigas da minha infância são cheias dessas comparações. Se eu tirava uma nota 8 na escola, minha mãe dizia: "Por que não fez como a Camila, que tirou 10? Se eu ajudava a lavar a louça, ela respondia: "Sua irmã já guardou a roupa sem eu pedir." Até mesmo quando eu estava doente, parecia que minha dor era menor que qualquer desconforto de Camila. No início, eu tentava de tudo para agradar. Eu estudava horas a fio, fazia trabalhos domésticos sem reclamar, até tentei ser mais carinhosa, mais obediente. Mas nada parecia suficiente. Camila podia errar, podia até mentir. Minha mãe sempre arrumava uma desculpa. Para mim, não. Eu sempre era a culpada. Com o passar dos anos, isso começou a corroer nossa relação. Não só com minha mãe, mas também com minha irmã. Porque, querendo ou não, Camila se acostumou a ser a favorita. Ela não precisava competir, não precisava se esforçar para conquistar espaço. Tudo já era dela por direito. Na adolescência, a diferença se tornou mais cruel. Quando completei 15 anos, pedi uma festa. Nada muito grande, só algo simples, com amigos da escola. Minha mãe disse que não tínhamos condições financeiras. Eu aceitei, meio frustrada. 2 anos depois, quando foi a vez da Camila, ela fez uma festa luxuosa, com buffet, vestido caro e até fotógrafo. Eu fiquei servindo os convidados, enquanto minha irmã brilhava no centro da pista de dança. Aquela noite marcou uma cicatriz. Não pela festa em si, mas pelo recado claro. Eu nunca seria prioridade. Eu jurei que um dia tudo aquilo ia mudar. O tempo passou, e já adultas, cada uma seguiu sua vida. Eu batalhei para conquistar meu espaço, fiz faculdade com bolsa, consegui um emprego estável e fui me sustentando sozinha. Camila, por outro lado, parecia ter sempre as portas abertas. Minha mãe pagou seus estudos, financiou o carro dela e ainda ajudava no aluguel quando ela resolveu morar sozinha. Era como se o mundo girasse em torno da minha irmã, mas a vida tem formas estranhas de virar o jogo. Um dia, por acaso, eu descobri um segredo que mudaria para sempre a dinâmica da nossa família. Um segredo que minha mãe escondia de todos, inclusive da Camila. E eu sabia, quando a hora chegasse, eu usaria essa verdade para virar a mesa. Tudo começou de forma quase banal. Eu estava ajudando minha mãe a organizar algumas coisas antigas no sótão da casa dela. Ela havia reclamado que a poeira estava demais e que já não tinha forças para subir a escada. Resolvi ser prestativa. Talvez uma parte de mim ainda buscasse aprovação. Entre caixas velhas de roupas, brinquedos da infância e álbuns de família, encontrei uma pasta de couro gasta. Não parecia nada especial, mas estava guardada debaixo de várias mantas, como se tivesse sido escondida de propósito. Minha curiosidade falou mais alto. Dentro havia documentos, cartas e algumas fotos antigas. No início achei que fosse apenas lembranças, mas uma das cartas, datada de mais de 20 anos atrás, chamou minha atenção. Era assinada por um homem chamado Ricardo, e o conteúdo era claro. Ele se referia à minha mãe como meu amor e falava sobre a nossa filha pequena. O problema? Naquela época, minha mãe ainda era casada com meu pai. E segundo as datas, a nossa filha pequena só poderia ser a Camila. Meu coração disparou. Continuei vasculhando e encontrei mais cartas, algumas até com recibos de depósitos bancários. Tudo indicava que minha mãe mantinha um relacionamento secreto com esse homem. Parei para pensar. E se Camila não fosse filha do meu pai? Era uma hipótese absurda, mas cada pedaço de papel me levava para essa direção. Havia até uma foto antiga de minha mãe ao lado de Ricardo, sorrindo como eu nunca a tinha visto sorrir antes. Eles pareciam íntimos, apaixonados. Guardei tudo de volta com cuidado, mas saí dali com a mente em turbilhão.
Passei semanas remoendo aquilo. Observei minha irmã, reparei em detalhes físicos que eu nunca tinha notado antes. O tom dos olhos, a forma do queixo. E então percebi. Camila não tinha absolutamente nada dos traços do nosso pai. Eu sempre ouvi parentes comentarem que eu era a cara dele. Mas de Camila, diziam apenas que era bonita como a mãe. A cada dia, a peça do quebra-cabeça se encaixava mais. O que mais me doía era pensar: será que o favoritismo de minha mãe vinha exatamente disso? Será que Camila era o fruto do amor proibido? O reflexo do homem que ela realmente amava? E eu, filha do casamento oficial, era apenas a lembrança de uma vida que ela nunca quis ter? A raiva começou a se misturar com uma estranha sensação de poder. Pela primeira vez na vida, eu tinha algo que minha mãe não controlava. Algo que poderia virar o jogo. Mas não era hora de revelar. Ainda não. Decidi continuar investigando. Consegui o contato de um amigo da família que conhecia o tal Ricardo. Fiz perguntas indiretas, até que ele comentou casualmente. Ele se mudou de cidade faz anos, mas sempre falava de uma menina que considerava filha. Só não podia assumir por causa da situação complicada com a mãe dela. Era a confirmação que eu precisava. Camila não era filha do meu pai, e minha mãe sabia disso desde o início. Enquanto ela passava a vida me diminuindo e exaltando a minha irmã, escondia um segredo capaz de destruir a imagem perfeita que tanto cultivava. Eu tinha duas opções: enterrar essa descoberta e seguir minha vida, ou esperar o momento certo e expor tudo. E dentro de mim, a escolha já estava feita. Depois daquela descoberta, passei a olhar para minha mãe com outros olhos. Cada vez que ela elogiava Camila e me criticava, eu sentia vontade de rir por dentro. Ela não fazia ideia de que eu carregava em silêncio a verdade que poderia virar a vida dela de ponta cabeça. Durante semanas, comecei a observar ainda mais de perto. Minha mãe tinha hábitos que nunca tinham me chamado a atenção. Por exemplo, toda sexta-feira, ela saía para resolver coisas no banco ou visitar uma amiga doente. Mas um dia, resolvi segui-la de longe. Ela não foi a nenhum banco. Não foi à casa de nenhuma amiga. Ela entrou em um café discreto, em um bairro afastado. E lá, sentada em frente a ela, estava um homem grisalho, bem vestido. Era Ricardo. Os dois conversavam animadamente, riam, e em alguns momentos minha mãe tocava na mão dele de forma quase automática, íntima. Aquilo não era apenas uma amizade antiga, era amor. Um amor que nunca morreu. Saí dali com o coração acelerado. Então era verdade. Mesmo depois de tantos anos, minha mãe ainda mantinha contato com ele. Foi nesse dia que decidi que não apenas usaria o segredo, mas que o faria de forma que ninguém pudesse duvidar. Eu precisava de provas concretas. Passei a registrar tudo. Tirei fotos discretas dos encontros no café, consegui cópias das cartas que estavam no sótão, até encontrei uma transferência recente de dinheiro no extrato bancário que minha mãe havia esquecido em cima da mesa. Dinheiro vindo da conta de Ricardo. Quanto mais provas eu reunia, mais clara ficava a estratégia na minha cabeça. Eu não faria um escândalo vazio, não explodiria a bomba de uma vez só. Eu queria esperar o momento perfeito. O momento em que toda a família estivesse reunida, quando minha mãe estivesse mais orgulhosa da filha perfeita. E então, eu mostraria quem ela realmente era. E esse momento chegou mais rápido do que eu imaginava. No aniversário de Camila, minha mãe organizou uma festa enorme. Era como se fosse um casamento. Decoração impecável, convidados importantes, um banquete daqueles que eu nunca tive. E claro, minha mãe não economizava nos discursos sobre a filha que sempre lhe deu orgulho. Eu observava tudo em silêncio, sentindo a raiva queimar por dentro. Enquanto ela falava para os convidados sobre como Camila era o reflexo da família, eu já sabia que seria ali, diante de todos, que a máscara cairia. Só me restava escolher o momento exato. O salão estava lotado. As luzes refletiam nos arranjos de flores, e a música suave tocava ao fundo. Minha mãe circulava de mesa em mesa, apresentando Camila como se fosse uma celebridade.
Eu assistia àquela cena com uma mistura de amargura e expectativa. Quando chegou a hora do parabéns, todos se reuniram em volta do enorme bolo de 3 andares. Minha mãe, emocionada, pegou o microfone para fazer um discurso. Eu não poderia estar mais orgulhosa desta filha maravilhosa, que sempre foi um exemplo de bondade, dedicação e brilho. Camila é a razão do meu maior orgulho e a prova de que todo esforço vale a pena. As pessoas aplaudiram, algumas chegaram a se emocionar. Camila, claro, sorria como uma rainha coroada, recebendo todo aquele amor sem nem se questionar. Foi então que senti. O momento era agora. Peguei o microfone das mãos da minha mãe com delicadeza. Todos se voltaram para mim. Eu sorri, fingindo emoção. Eu também gostaria de dizer algumas palavras. A sala se silenciou. Minha mãe, desconfortável, me olhava de lado, como quem teme perder o controle. Camila, confiante, parecia ter certeza de que eu só iria reforçar o coro de elogios. Respirei fundo e comecei. Crescer nesta família nunca foi fácil para mim. Sempre fui comparada, sempre fiquei em segundo plano. Mas aprendi a viver com isso. O que ninguém sabe é que existe um motivo para esse favoritismo. As pessoas começaram a cochichar. Minha mãe ficou rígida como uma estátua. Vocês todos conhecem a Camila como a filha perfeita, mas talvez não saibam que ela é, na verdade, o reflexo de um segredo que nossa mãe guardou por décadas. Minha mãe se apressou em tentar me interromper. Isso não é lugar para... Mas eu a cortei. Camila não é filha do nosso pai. Ela é filha de Ricardo, o homem com quem nossa mãe manteve um relacionamento escondido durante todo o casamento. O silêncio foi imediato. Um silêncio denso, pesado. Alguém deixou o copo cair e o barulho ecoou como um trovão. Camila ficou imóvel, sem compreender de imediato. O que você está dizendo? Eu então tirei da bolsa uma pasta. Ali estavam as cartas, fotos e até comprovantes de transferência. Coloquei em cima da mesa, para que todos vissem. Está tudo aqui. As cartas de amor, as fotos, até mesmo os encontros recentes no café. As pessoas começaram a se aproximar, curiosas, chocadas. Minha mãe estava em prantos, tentando agarrar os papéis de volta, mas já era tarde demais. O estrago estava feito. Camila olhou para ela com lágrimas nos olhos. É verdade, mãe. É verdade que o meu pai... não é meu pai? Minha mãe, tremendo, apenas conseguiu balançar a cabeça em silêncio. O salão inteiro explodiu em murmúrios. Alguns convidados se retiraram discretamente. Outros ficaram ali, sedentos por mais drama. Meu pai, que estava sentado em um canto, levantou-se lentamente, sem dizer uma palavra, e saiu. A cena foi devastadora. Camila desabou em choro, mas não era apenas dor. Era também raiva. Raiva de ter sido enganada a vida inteira. E eu, pela primeira vez, não chorei. Não tremi. Apenas respirei fundo. Porque finalmente a balança tinha virado. Naquela noite, depois do escândalo, o salão parecia ter perdido o brilho. O bolo enorme ficou intocado. Metade dos convidados saiu mais cedo, e o silêncio que se instalou na casa da minha mãe nos dias seguintes parecia sepulcral. Meu pai não voltou para casa. Passei a noite em claro, imaginando como ele estaria processando tudo. Ele não era um homem de muitas palavras, mas sempre tinha sido presente. A traição que minha mãe carregava escondida por décadas o atingira como uma faca nas costas. Camila, por sua vez, trancou-se no quarto. Eu a ouvi chorando a noite inteira. No dia seguinte, ela me olhou com olhos vermelhos e cheios de fúria. Você destruiu a minha vida, disse com a voz trêmula. Não tinha o direito. Eu encarei sem piscar. Eu só revelei a verdade. A vida inteira, você foi a favorita porque nossa mãe carregava uma culpa. E eu vivi à sombra disso. Agora, pelo menos, as coisas estão claras. Ela não respondeu, apenas bateu a porta. Minha mãe passou os dias seguintes tentando, sem sucesso,
juntar os cacos. Tentou ligar para meu pai, que não atendia. Tentou justificar-se para os parentes próximos, dizendo que tinha sido um erro do passado. Mas ninguém comprava essa versão. O passado tinha sido mantido como mentira por tempo demais para ser desculpado assim, de repente. Uma semana depois, meu pai voltou. Sentou-se à mesa da sala, em silêncio. Eu e Camila estávamos presentes. Minha mãe, nervosa, servia café como se aquilo pudesse apagar a tensão. Eu não vou pedir o divórcio, ele disse, finalmente. Mas também não vou fingir que nada aconteceu. Você me enganou por mais de 20 anos. A Camila não é minha filha. Ele olhou para ela com ternura. Mas isso não muda o fato de que a criei como se fosse. Camila chorou. Meu pai a abraçou, mas havia uma dor irreparável naqueles olhos. Ele não olhou para minha mãe nenhuma vez. A partir daí, a dinâmica familiar nunca mais foi a mesma. Minha mãe perdeu a autoridade moral que sempre ostentava. Cada vez que tentava me criticar ou diminuir, bastava eu levantar uma sobrancelha para ela se calar. Era como se, finalmente, eu tivesse conquistado um espaço que nunca me foi dado. O espaço da verdade. Camila, por outro lado, mergulhou em uma crise de identidade. Por meses, ela se distanciou de todos, tentando entender quem era de fato. Nosso relacionamento ficou abalado. Ela me culpava, ainda que no fundo soubesse que a verdadeira culpada era nossa mãe. E eu me sentia livre. Não era felicidade exatamente. Era uma sensação de justiça tardia. Pela primeira vez, eu não era a filha esquecida. Eu era a filha que desvendou o segredo. E olhando para minha mãe, derrotada, percebi algo irônico. O favoritismo dela nunca tinha sido amor verdadeiro pela Camila. Era apenas culpa, vergonha e medo. E eu nunca mais aceitei viver na sombra disso. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.